depois do episódio que a gente já fez aqui explicando o que é cloud, o que é computação em nuvem, o cloud computing, hoje a gente vai falar o que são, né, e quais são as diferenças e alguns exemplos dos 3 principais serviços aí de nuvem que a gente vê hoje em dia, que é o IaaS, o PaaS e o SaaS. E o primeiro que a gente vai falar é o IaaS. E o que significa isso? É infraestrutura como um serviço. E a tradução do inglês de Infrastructure as a Service. Nesse modelo a gente está falando da parte de infraestrutura, principalmente máquinas, servidores, storages, que são os locais de armazenamento, a parte de rede, de conectividade, de VPN. Então, principalmente essa parte de armazenamento e máquinas, ou máquinas virtuais, que são as VMs, Virtual Machines, que a gente conhece, essa parte de infraestrutura como serviço é você usar através da nuvem, através da internet, esses recursos. Ou seja, você ter uma máquina virtual Windows numa nuvem, você ter uma máquina virtual Linux, Ubuntu, você ter um storage, né? Por exemplo, os seus arquivos aqui, as suas fotos, quando você joga para um Google Drive, para um Dropbox, você está usando a nuvem no modelo IaaS, no modelo de infraestrutura. Ou seja, você está alugando por um período e pagando o storage, o recurso ali tecnológico de armazenamento, por exemplo, do Google, que é o Google Drive. Você está subindo as suas fotos para lá e você está usando esse armazenamento. E você paga um valor por mês para usar 100 GB, 200 GB, 500 GB, dependendo do quanto. Aí tem os pacotes, tem tudo lá. Cada provedor tem os seus pacotes de cobrança. Mas nada mais é do que isso. Usar o armazenamento ou recurso computacional, que é a parte de infraestrutura. E qual que é a principal vantagem desse modelo de infraestrutura? Além de todas as vantagens de nuvem que a gente comentou lá, elasticidade, redução de custo, segurança e várias outras que são as vantagens da nuvem em geral, nessa parte de infra você consegue mexer, configurar e editar muito mais coisas do que nos outros modelos. Ou seja, tem mais coisas na sua mão. E o que está na mão do fornecedor? Vamos supor que você está testando aí uma nuvem ou você está querendo adquirir uma nuvem. O que na parte de infra vai ser responsabilidade do fornecedor? Vai ser praticamente a infraestrutura de data center. Então, como esse servidor está rodando, a parte de energia elétrica, se ele está funcionando ou não, a manutenção desse servidor, você não precisa se preocupar com isso. Esses são cuidados e custos todo do data center, do fornecedor. O que você vai fazer é, numa plataforma ali, na plataforma de uso da nuvem, você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, você tá ali na sua empresa, você tem um programa para instalar numa máquina Windows. E você não vai instalar no servidor aí da sua empresa, você quer instalar na nuvem. Você vai lá na plataforma da nuvem, você seleciona os itens para criar essa máquina virtual, né, essa virtual machine do Windows. Então você vai lá primeiro selecionar o sistema operacional, que é o Windows, você vai selecionar o quanto de capacidade computacional, quanto de memória RAM vai ter esse servidor, essa máquina lá, quanto de CPU, né, de capacidade de processamento vai ter essa máquina lá. Depois você vai selecionar a parte de rede. Como que ela vai ser acessada? Vai ser uma VPN, que é uma rede privada, ou vai ser público, né, através do, por exemplo, o RDP, aí no caso do Windows, de uma porta RDP 3389. Então você pode escolher esses tipos de acessos. Ele vai ser acessado de qualquer IP ou só do IP da máquina da minha empresa. Aí são detalhes que você vai configurar ali na hora de criar essa máquina virtual Windows. Então vamos supor que você criou. Depois que você criou, você vai ter acesso, né, ao Windows dentro dessa máquina. E você próprio faz a instalação desse software, desse programa que você comentou. Agora, toda a parte ali de infraestrutura, tudo que está por trás que a gente comentou, a parte de energia, a parte de manutenção daquela máquina virtual, o virtualizador, a parte de trás, né, a parte que gere o data center da parte de rede, você não precisa se preocupar, porque o fornecedor vai fazer isso. O que você tem que se preocupar é com a parte de rede que você configurou na nuvem, de acesso. Você tem que se preocupar o que você instala ou o que você coloca dentro dessa máquina, porque está tudo na sua mão. Então, na infraestrutura como serviço, você tem que se preocupar com esses itens, e a vantagem é que você consegue instalar qualquer coisa assim como dentro da sua casa, né? Você tem acesso, você consegue configurar quem acessa, você desinstala e instala o que você quiser,
você mexe ali no que está tudo dentro dessa VM. Essa é a maior vantagem, você tem mais liberdade nesse modelo de infraestrutura. E é lógico, se você tem mais liberdade, o provedor, o fornecedor, acaba tendo um mínimo ali que ele é responsável, que ele próprio tem que cuidar. E para quem não me conhece, eu sou o Moa. Se você tá gostando aqui desse episódio, dê um like para ajudar a gente e entre pro nosso time aqui seguindo e se inscrevendo aqui no Forastec. E o segundo serviço que a gente vai falar é o Plataforma como um Serviço, ou PaaS, Plataforma as a Service. E cada vez que a gente for avançando aqui nos serviços até o próximo, que é o último, a ideia é que você tenha menos liberdade, só que você tem menos trabalho também, que tá tudo ali no jeito já, e o provedor tenha mais responsabilidade, o provedor de nuvem. Então, nesse tipo de plataforma, qual que é a ideia? Ele é muito usado para, por exemplo, programadores que não querem ficar, lembra? Pô, eu crio a máquina virtual, eu escolho o Windows, aí eu tenho que criar um monte de coisa, eu tenho que entrar na máquina, eu tenho que instalar. Putz, isso aí, dependendo se for um banco de dados, uma coisa mais complexa, tem que instalar tudo na mão, eu tenho que gerenciar esse banco de dados dentro da máquina virtual lá na mão. Eu não quero ter esse trabalho, eu quero ter o banco de dados. O banco de dados é um exemplo claro, que é lógico que o banco de dados pode estar em todas as camadas que a gente vai falar, mas é um exemplo claro, muito usado no PaaS, é muito utilizado por todos os provedores. Por quê? Porque às vezes você quer usar, né, gerenciar seus dados ali, você quer ter um mínimo de trabalho possível. No PaaS é assim. Já vamos entrar nesse exemplo. Um banco de dados. Como que eu crio ele ali no PaaS? Como que funciona? Eu seleciono os itens mais importantes desse banco de dados. Eu vou colocar o nome, eu vou colocar a capacidade computacional, quantas CPUs ele vai ter, quanto de storage, de armazenamento esse banco de dados inicialmente vai ter. E eu coloco ali a versão do banco de dados, a edição do banco de dados, o fornecedor, né, desse banco de dados em si, qual banco de dados que é. Eu seleciono ali na plataforma e crio. Depois eu já tenho acesso a esse banco de dados. Eu não preciso me preocupar, lembra? Instalar o sistema operacional, acessar a máquina virtual, instalar o banco de dados na mão. No IaaS, se fosse um banco de dados no IaaS, você teria que entrar no sistema operacional, no caso seria um Linux. Você entraria, você instalaria o banco de dados, faria o download, instalaria o software de banco de dados na mão, teria que fazer os backups na mão. Na mão que eu digo é tudo muito manual, né? Então, no infraestrutura você teria mais liberdade, só que mais trabalho. Nesse PaaS, quando você cria o banco de dados na plataforma de nuvem, ele já vem instalado, já está pronto para você usar. É lógico que você tem que ficar ligado ali. Tem algumas automatizações de backup que você pode escolher. No IaaS, você teria que fazer esse backup na mão. Ou seja, ir lá, aplicar os backups, configurar as rotinas. No PaaS, ele já vem na tela para você. Como que você quer fazer seu backup? Você quer fazer nesse modelo, nesse outro modelo, tantos dias, a retenção dos dados dessa maneira. Então você tem um pouco de menos liberdade para ficar manuseando, principalmente com o sistema operacional. Você não mexe nele, mas você tem menos trabalho. Ou seja, você tem os seus esforços vão ser focados para o que você tem que fazer. Um outro exemplo muito claro de uso do PaaS é um BI, um Business Intelligence, onde você cria a plataforma de BI e assim já é tudo instalado, praticamente ali automatizado quando você está criando na plataforma de nuvem. Você acessa esse BI e você começa a subir os seus dados, os dados que você quer, na verdade, criar as visões de negócio. Você faz o upload desses dados e já começa a manusear ali drag and drop na própria tela. Então é muito mais fácil. Se fosse no IaaS, o BI, o Business Intelligence ou o Analytics, você teria que instalar o BI, conectar com o banco de dados, tudo muito manual. É lógico que eu estou falando aqui, mas todos esses tipos de serviços de nuvem são muito mais escaláveis, mais fáceis, com muito mais segurança, por exemplo, do que a maioria dos modelos on-premise, que a gente chama, que são os que estão dentro aí da empresa. Mas é lógico, dentro dos modelos de nuvem, tem esses níveis. E agora a gente vai para o último modelo que a gente vai comentar aqui nesse episódio de hoje, que é o SaaS, Software as a Service, Software como Serviço. E esse é o modelo mais fácil de explicar, porque é o que a gente mais usa.
O software como serviço, lembra que a gente foi indo? O IaaS você tem muita liberdade, mas tem que fazer muita coisa manual. O PaaS, você tem menos liberdade, ou seja, a vantagem é que você tem que fazer menos coisas, o provedor da nuvem faz mais e tem mais responsabilidade. E agora no SaaS você faz menos ainda, só que você não faz o que você não quer fazer. Ou seja, são softwares que tudo isso você acessa via internet, e nesse modelo, praticamente o seu usuário final tem um login, uma senha e ele acessa. E esse é o mais fácil de explicar porque é o que a gente mais tem uso. Por exemplo, o YouTube é um SaaS. Você, para acessar o YouTube, você faz o quê? Você faz o login, a senha e acessa. Você precisa instalar sistema operacional? Você precisou instalar banco de dados? Você precisou configurar backup? Não, né? Você não precisou fazer tudo isso. Você precisou ir lá e aumentar o storage, aumentar o recurso computacional. Ah, essa plataforma aqui tá meio lenta, né? Acho que eu vou aumentar a memória RAM. Acho que eu vou aumentar de uma CPU para 2 CPUs, para ficar com uma capacidade computacional melhor. Você não precisa fazer isso no Netflix, no YouTube, nos softwares aí de CRM, nos ERPs que são muito famosos aí. Você tem um usuário e uma senha e você faz o upload dos dados, você mexe ali no próprio software em si. No caso do Netflix, você faz o login, a senha e você mexe no software. Você escolhe o seu filme, você coloca os seus favoritos, você qualifica, você escolhe os seus gêneros ali de filme ou séries. Você não fica mexendo em sistema operacional. Por quê? E essa questão de menos liberdade não é no sentido ruim, é no sentido bom. Porque eu vou fazer o que eu quero fazer em cada tipo de serviço. No Netflix, não é importante para mim o sistema operacional que ele está rodando, quanto de storage, quanto de armazenamento. Não, eu só quero acessar. E é isso que eu preciso. No BI, no PaaS que a gente falou, e o banco de dados, eu só quero me preocupar com aquilo, eu não quero instalar o sistema operacional. Agora, no IaaS, tem alguns modelos que tem que ser no IaaS, como a gente falou. Então, o SaaS é o mais fácil, né? Porque quase tudo que a gente usa na internet com usuário e senha tá nesse modelo. E olhando agora o mundo empresarial, a gente tem principalmente os ERPs, que são os softwares ali de gestão das empresas. Então, tem o ERP da Oracle, tem o SAP, tem o TOTUS e vários outros ERPs aí muito famosos que estão principalmente nesse nível. Por exemplo, o seu e-mail, o Office ali 365, o e-mail que você usa. Você não fica esse e-mail seu tá rodando em algum servidor. Você instalou o sistema operacional nesse e-mail? Não. Só colocou o usuário, a senha e tá usando o seu e-mail ali num browser ali da internet. Então, é o mais simples, é o que a gente mais usa e esse é o mais fácil de entender. SaaS. Software como serviço. Eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar aqui no canal. Se você gostou desse episódio, dê um like e entre aqui pro nosso time seguindo o Forastec aqui no YouTube. Tamo junto, galera. Valeu, falou!